Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Desenvolvendo o Conhecimento. E no vídeo de hoje, você responderá a 20 questões do ensino fundamental. Para cada pergunta, você terá 8 segundos para responder. Concentre-se e vamos começar! Pergunta 1. Uma década equivale a quantos anos? A. 1 ano. B. 10 anos. C. 60 anos. D. 100 anos. Resposta correta. B. 10 anos. Uma década é uma unidade de medida de tempo que corresponde a 10 anos. Na tabela ao lado, são mostrados outros exemplos de unidades de medida de tempo. Pergunta 2. Qual é o personagem do folclore brasileiro que protege a floresta e tem os pés virados para trás? A. Caipora. B. Boitatá. C. Lobisomem. D. Curupira. Resposta correta. D. Curupira. O Curupira é o personagem do folclore brasileiro conhecido por ter como principais missões proteger a floresta, preservar a vida selvagem e as plantas, punindo aqueles que desrespeitam a natureza. Sua figura é descrita como de baixa estatura, com cabelos vermelhos e com os pés virados para trás. Curiosidade: no dia 17 de julho é comemorado o Dia do Curupira. Pergunta 3. Qual é o ponto colateral que está localizado entre o norte e o leste? A. Nordeste. B. Noroeste. C. Sudeste. D. Sudoeste. Resposta correta. A. Nordeste. Os pontos colaterais são os pontos intermediários entre os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pontos colaterais. Noroeste, entre o norte e o oeste. Nordeste, entre o norte e o leste. Sudeste, entre o sul e o leste. Sudoeste, entre o sul e o oeste. Pergunta 4. Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? A. Estados Unidos. B. Canadá. C. Rússia. D. China. Resposta correta. C. Rússia. Com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. O país abrange 2 continentes, a Europa e a Ásia. Para se ter um comparativo, o Brasil detém uma área de 8.500.000 de quilômetros quadrados aproximadamente, o que corresponde à metade do território russo. Pergunta 5. O sapo pertence a qual destes grupos? A. Peixes. B. Répteis. C. Anfíbios. D. Mamíferos. Resposta correta. C. Anfíbios. O sapo é um anfíbio que pertence às espécies da ordem Anura, grupo que compreende os sapos, rãs e pererecas. Sua pele é geralmente úmida e lisa, embora alguns sapos possam ter texturas ásperas ou verrugosas. Se alimentam de insetos, como moscas, baratas, aranhas, lagartas, formigas e vagalumes. Pergunta 6. Os números 1 e 2 em numeração ordinal e em inglês são: A. 1, 2. B. 1 second. C. First 2. D. First second. Resposta correta. D. First second. Confira a tabela que contém alguns números ordinais e sua escrita em inglês. Pergunta 7. Quantas cavidades tem o coração humano? A. Uma cavidade. B. 2 cavidades. C. 3 cavidades. D. 4 cavidades.
Resposta correta. D. 4 cavidades. O coração humano é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios têm como principal função receber o sangue proveniente de diversas partes do corpo, atuando como câmaras coletoras de sangue. Os ventrículos são encarregados de garantir o bombeamento do sangue para outras regiões, desempenhando o papel de câmaras bombeadoras. Pergunta 8. Qual é a moeda oficial do Brasil? A. Real. B. Dólar americano. C. Euro. D. Libra esterlina. Resposta correta. A. Real. O real tornou-se a moeda oficial do Brasil em 1º de julho de 1994. A moeda é oriunda do Plano Real, plano que visava a estabilização econômica do Brasil diante do cenário de alta inflação no país. Pergunta 9. Quantos dias tem um ano bissexto? A. 355 dias. B. 356 dias. C. 365 dias. D. 366 dias. Resposta correta. D. 366 dias. Um ano bissexto tem 366 dias, um dia a mais do que os anos normais. Isso ocorre porque o planeta leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para realizar o movimento de translação, no qual o planeta completa uma volta inteira ao redor do Sol. No entanto, nosso calendário normal tem 365 dias. Isso significa que a cada ano, acumulamos um excesso de aproximadamente 6 horas. Ao longo de 4 anos, esse excesso totaliza aproximadamente 0,9688 dias, equivalente a quase um dia inteiro. Para compensar essa diferença e manter nosso calendário sincronizado com as estações do ano, adicionamos um dia extra ao calendário a cada 4 anos. Esse dia extra é chamado de 29 de fevereiro. Pergunta 10. Quais destas palavras são paroxítonas? A. Ímã, órgão. B. Parabéns, papéis. C. Chapéu, lúcido. D. Lírico, oxítona. Resposta correta. A. Ímã, órgão. As palavras paroxítonas possuem a penúltima sílaba tônica. Ímã, sílaba tônica, I. Órgão, sílaba tônica, OR. Pergunta 11. Qual é o maior continente do planeta Terra? A. África. B. América do Sul. C. Ásia. D. América Central. Resposta correta. C. Ásia. O maior continente do planeta Terra é a Ásia, com uma área de aproximadamente 44,6 milhões de quilômetros quadrados. Possui aproximadamente 4,7 bilhões de habitantes, representando cerca de 60% da população mundial. A Ásia é o continente que apresenta as maiores densidades demográficas, número de habitantes por quilômetro quadrados, do planeta. Pergunta 12. Um metro equivale a quantos centímetros? A. 1. B. 10. C. 100. D. 1000. Resposta correta. C. 100. Um metro equivale a 100 centímetros. Para converter metros em centímetros, multiplicamos o valor em metros por 100. Exemplo. 2 metros vezes 100 é igual a 200 centímetros. Pergunta 13. Como é chamado o primeiro leite materno? A. Vitaminas. B. Amamentação. C. Nutrientes. D. Colostro.
Resposta correta, D. Colostro. O primeiro leite materno, conhecido como colostro, é um líquido amarelo claro rico em proteínas, anticorpos e outros nutrientes vitais para a saúde do recém-nascido. Além de ser altamente nutritivo, o colostro desempenha um papel fundamental na proteção da criança contra infecções, pois contém uma grande quantidade de substâncias que fortalecem a imunidade. Fonte: Ministério da Saúde. Pergunta 14. Quais são os 5 sentidos do corpo humano? A. Visão, ouvido, paladar, olfato e tato. B. Visão, audição, boca, nariz e tato. C. Visão, audição, paladar, olfato e tato. D. Visão, audição, boca, olfato e pele. Resposta correta: C. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Os 5 sentidos do corpo humano permitem a percepção do ambiente ao nosso redor, oferecendo uma ampla gama de sensações, sendo eles: a visão, sentido que nos permite ver o mundo à nossa volta. Os olhos são os órgãos da visão. A audição, sentido que nos permite ouvir sons. Os ouvidos são os órgãos da audição. O paladar, sentido que detecta o sabor dos alimentos. A língua é o órgão do paladar. O olfato, sentido que permite detectar odores. O nariz é o órgão do olfato. O tato, sentido que está relacionado com a sensação do toque. Com ele, podemos sentir a textura das coisas. O tato pode ser percebido por todo o corpo e seu órgão principal é a pele. Pergunta 15. O número 765 escrito por extenso fica. Resposta correta: A. 765. 700 indica que há 7 centenas no número. 60 indica que há 6 dezenas no número. 5 indica que há 5 unidades no número. Pergunta 16. Em que ano ocorreu a independência do Brasil? A. 1820. B. 1822. C. 1824. D. 1826. Resposta correta: D. 1822. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, tornando o Brasil um país independente. O dia 7 de setembro é feriado nacional no Brasil, comemorando a independência do país. Pergunta 17. Qual das alternativas apresenta somente meses do ano em inglês? A. January, May, Sunday. B. February, April, September. C. March, Friday, Saturday. D. March, Monday, April. Resposta correta: B. February, April, September. Abaixo é mostrado uma tabela com os meses do ano em inglês. Pergunta 18. Como é chamado a mudança do estado sólido para o gasoso? A. Solidificação. B. Fusão. C. Vaporização. D. Sublimação. Resposta correta: D. Sublimação. A sublimação é a transformação direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Alguns exemplos em que ocorre o processo de sublimação são o gelo seco e as bolinhas de naftalina. Pergunta 19. Qual destes grupos o lagarto pertence? A. Peixes. B. Répteis. C. Anfíbios. D. Mamíferos.
Resposta correta. D. Répteis. Os lagartos são répteis que pertencem à ordem Squamata. Algumas características comuns dos lagartos incluem corpo coberto por escamas, 4 patas, cauda longa e língua bifurcada. Algumas espécies possuem a capacidade de quebrar e soltar suas caudas quando estão em perigo, o que chamamos de autotomia. Os lagartos são o grupo mais diversificado de répteis, possuindo mais de 5.000 espécies. Pergunta 20. Em qual ano ocorreu a Semana de Arte Moderna no Brasil? A. 1900. B. 1922. C. 1928. D. 1929. Resposta correta. B. 1922. A Semana de Arte Moderna ocorreu em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento foi um marco importante no movimento modernista brasileiro e tinha como objetivo romper com o academicismo, tradicionalismo e o parnasianismo que predominavam na época. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão artística, combinando influências da vanguarda estrangeira com a arte brasileira mais alinhada às mudanças sociais e políticas da época. Entre os participantes da Semana de Arte Moderna estavam nomes como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia e Di Cavalcanti. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz. Comente abaixo quantas acertaram e que acharam das questões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para receber os novos vídeos. Obrigado e até a próxima!